Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. Hoje nós vamos falar sobre o método descendente de uma única semente, ok? Lembrando que anteontem a gente gravou sobre o método da população e o método genealógico. Então, os resumos referentes, dois resumos, uma de cada aula, deve ser elaborado, né, para contabilizar como frequência o dia 7 dessa semana agora. E hoje eu vou gravar os dois vídeos também, que será o método descendente de uma única semente, né, que é esse daqui agora, e o próximo, que em seguida que vocês vão encontrar aí no canal, será o método da geração, teste da geração precoce, ok? E esses dois aí, que é o teste da geração precoce, junto com o método SSD, que é o que nós vamos falar agora, ele será contabilizado, esses dois resumos, para o dia 9, entendeu? Então vocês têm que, fiquem ligados aí então, vocês têm que assistir essas 4 aulas, né? Fazer os 4 resumos, uma de cada aula, obviamente, e para cada um contabilizar no seu respectivo dia, combinado? Então preste bastante atenção aí. Olha que beleza, eu tento gravar agora, sexta-feira, às 6 horas, e tem gente fazendo barulho aí, né? Vocês estão ouvindo aí, né? O barulho aí. Então, outra pessoa resolveu trabalhar também 6 horas da tarde, também igual eu. Na sexta-feira, eu tentei gravar para ter menos barulho possível, e aí alguém resolveu trabalhar junto também, ele cortando o piso, parece. Mas enfim, vou tentar gravar aqui, se ficar muito ruim a qualidade, eu tento gravar de novo, sei lá, que a gente vê, vamos ver como é que vai ficar no final aí, tá bom? Porque senão eu nunca vou gravar a aula, fica difícil, sempre tem um inconveniente, sempre tem um problema. Por isso eu gosto da aula presencial, é aquele horário lá, pronto, acabou e fim. Agora não, você vai gravar em casa, não tem estúdio certo, tem um monte de problemas aí, barulho de fora aí, ó a moto passando aí. Tem que fazer o que dá, né? Eu tô doido para voltar às aulas presenciais, obviamente tomando todos os cuidados possíveis, né? E minimizar a contaminação. Contaminação, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter contato com o vírus. Não sei se já caíram a ficha, que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter contato com o vírus da Covid-19, né? A grande questão é nós estamos preparados para, quando esse vírus nós estivermos em contato com ele, seja minimizados os problemas, né? Então precisa ter uma saúde adequada, tomar remédio, tomar uma alimentação saudável, né? Remédios quando for necessário, né? E, obviamente, uma vez identificada a doença, fazer tratamento precoce logo no início, não deixar virar uma bola de neve e ficar dificultado o tratamento depois, né? Mas é isso daí, não sei se você já sabe, tem vitamina D, que foi comprovado que melhora também o sistema imunológico. Então, o que é pegar um sol? Você pega 20 minutos de sol diário, então faz exercício com frequência, isso tudo vai fortalecendo o sistema imunológico, né? Mas bebe bastante água, isso, enfim. Agora não é aula de saúde não, né? Agora é aula de genética. Mas são dicas que eu estou dando para vocês aí, né? Dizem que se conselho fosse bom a gente vendia, né? Mas o meu eu tô dando de graça mesmo. Mas vamos lá, galera. Eu tento fazer isso. Ontem mesmo fiz uma calistenia ali, ó. Hoje eu vou correr 10 km daqui a pouco. Já peguei meu solzinho hoje. Tem que fazer, porque senão, se não fortalecer o sistema imunológico, quem vai fazer por você? Quem vai fazer? Então você tem que assumir a rédea da sua própria vida, né? Então vamos lá. Método descendente de uma única semente. Vamos lá. Sem mais delongas. Ó, vamos lá, pessoal. Método descendente de uma única semente, né? Conhecido como SSD. Vocês vão ver o pessoal falando direto de SSD. SSD vem do inglês, tá bom? Ó, aqui, ó. Deixa eu pegar o pointer, que fica melhor. Opções de ponteiro. Aqui, ó. Beleza. Single Seed Descent, né? Ou seja, descendente de uma única semente, né? Como o próprio nome já fala aqui, ó. Método descendente de uma única semente. Single Seed Descent. Single, única. Seed, semente, descent, descendente, né? Mas é isso daí. Então vem do inglês. A gente vai ver muito na literatura o pessoal falando muito SSD. Então, no texto, eu vou falar várias vezes SSD também, né? Eu já sou íntimo do método, né? Então eu já vou falar com familiaridade dele, já espero que vocês também se ficam íntimos dele também, tá bom?
Pessoal, então vamos lá. Ó. Vou fazer uma descrição breve do método, né? Assim como a gente fez no anterior. Lembrando, eu sempre gosto de citar, que eu sempre mostro o livro. Por quê? Porque, às vezes, pode vir alguém no canal aí, de onde o Ramon tirou as informações? O nosso livro roteiro base da disciplina é esse daqui, ó, Melhoramento de Plantas Pessoal lá de Viçosa, tá? E nós sabemos que existem vários outros livros bons aí, mas eu opto por esse porque eu acho que é uma linguagem e uma exposição de uma matéria mais fácil de compreensão para nível de graduação, tá bom? Mas existem outros materiais também. Esse aqui é o roteiro que eu utilizo para vocês, tá? E muitas das vezes eu utilizo imagens desse próprio livro, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma breve descrição do método, né? Você lembra que nos métodos anteriores vocês tinham que conduzir o método de melhoramento nas condições edafoclimáticas que vocês pretendem lançar a cultivar? Vocês se recordam? Pois bem, nesse daqui, a fase de avanço de homozigose, ela é diferente da fase de seleção. Então, naquela fase que eu estou avançando a homozigose daquele material, eu posso conduzi-lo nas condições edafoclimáticas fora daquela que eu pretendo lançar a cultivar. E isso é tão versátil que eu posso fazer isso, inclusive, numa própria casa de vegetação. Certo? Então, isso daí para a gente é muito interessante. Imagina, você poder fazer vários ciclos de um material num ano, porque você está fazendo esse avanço da homozigose em casa de vegetação. Então, isso é muito interessante, né? E isso é uma grande vantagem desse método que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então, a grande característica desse método é que a fase de avanço da homozigose, né, ela é diferente da fase de seleção, como nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Ó, descrição do método. Aqui vocês lembram que tudo igual, ó, você pega o genitor A com o genitor B, a linhagem A cruza com a linhagem B, obtém o híbrido que é F1. Aí depois você pega o F1, autofecunda, né, que é uma planta autógrama, nesse caso aqui, por exemplo, pode ser a soja. Vamos colocar a soja como exemplo, né? Então você obtém F2. Então você lembra? A com B obtém F1, depois obtém F2. Isso daqui, galera, é tudo igual em todos os métodos baseado em hibridação, daqueles que nós já estamos falando. O método da população, o método genealógico, o método SSD e o próximo que será visto hoje ainda, né, na próxima aula, que é o teste da geração precoce. Quer dizer que é tudo igual. Assim como aqui a parte de cima é igual, a parte de baixo aqui também é igual. Né, da F7, F8, F9, F10, que tem um ensaio preliminar de linhagem, um ensaio intermediário de linhagem, um ensaio final de linhagem e o valor de cultivo uso, que é o VCU. Então, isso daqui eu já falei muito detalhadamente, e aqui a parte de cima também, lá no método da população, quem tivesse. Por isso que ficou até maior que os outros vídeos, provavelmente vai ficar maior, né, do que os outros vídeos. Então, por favor, dá uma olhada lá quem tiver alguma dúvida, para vocês poderem tirar essas questões aí, caso elas surjam, né? Como que é feito o início, como que é feito o fim, né? O que é um EPL, um EIL, um EFL e um VCU, tá bom? Mas vamos aqui então para o que realmente diferencia os métodos, que é a forma como eu vou conduzir a população segregante. Então, já disse, a população segregante começa na F2 para baixo, né? Então, vamos lá. F2. Então, o que diferencia aqui da F2 em relação aos dois anteriores que nós já falamos, que é da população e o genealógico? O que vocês estão percebendo aí de diferente? E aí? O que vocês estão percebendo de diferente aí? Lembrou da aula passada ou não? Então, vamos lá. Usa o nome do método para te ajudar a entender, assim como nos métodos anteriores, né? O método Book e o método Pedigree. O método SSD, né, descendente de uma única semente, o que está fazendo então? Eu tenho 1000 plantas na F2, não é? Então, se você tem 1000 plantas na F2, valor hipotético aí, né? Eu tenho que pegar uma única semente de cada planta e dessa forma eu colocarei num recipiente, né? E dessa maneira eu estou constituindo minha próxima geração. Então é só pegar uma semente daquela planta, né? Coloco num saquinho, vou na planta do lado, uma semente no saquinho, uma semente no saquinho, e
planto tudo aquilo na geração F2, na geração F3. É muito simples o método. Você vai pegar uma única semente por planta para que essa semente seja a própria geração seguinte. Então, na geração F2, peguei uma semente dessa, uma dessa, essa dessa. Então, se são 1000 plantas semeadas na F2, eu tenho que ter 1000 sementes escolhidas para que seja constituída a minha geração F3. Então, na minha F3 terão, hipoteticamente, quantas sementes? Quantas plantas? Terão 1000, né? Então, por que eu digo hipoteticamente? Porque será que todas as sementes que eu colho, elas germinarão? Né? Então, esse é um detalhe que nós vamos ver daqui a pouco no método. Mas essa é a ideia. Porque se eu conseguir, imagina o seguinte, pegar uma única semente e semear aqui, uma única, eu terei 1000. E aí eu penso o seguinte, se eu estou pegando de 1000 plantas, teoricamente, né, se todas nas gerações posteriores vingarem, lá na geração que a gente está vendo aqui na F5, que é como está sendo conduzido até lá na F5, deixa o caminhão passar, ônibus, sei lá. É muito barulho, né? Teoricamente, se eu colher uma única semente da F2 até na geração F5, eu teria o máximo de diversidade genética, né? Porque eu teria amostrado cada planta individualmente lá na geração F2. Porque teoricamente teria 1000 aqui e teria que ter 1000 aqui na F5 também. Só que na prática a gente sabe muito bem que não é isso que acontece. Porque ao longo do caminho ocorrerá, né, de certas sementes não germinarem, de acontecer algum imprevisto, aí aquela semente ali ela não for para frente. Pode acontecer. Vir uma praga, vir uma doença e destruir aquela planta. Pode. Entendeu? Então, teoricamente seria interessante que teria um máximo, né, de variabilidade genética. Mas a gente sabe que às vezes na prática não vai acontecer isso, né? Mas tudo bem. Então é isso que consiste o método. Vou colhendo aqui uma semente e vamos dar outra forma. Na F3, como é que é então? Uma única semente por planta, e aí eu faço minha geração F4. Na F4, uma única semente. Peguei aqui e dessa forma vou constituir minha geração F5. Amor, agora na F6 aqui tem um negócio diferente. É agora na F6 que começa uma coisa diferente. Por quê? Percebam que daqui para cima aqui, ó, eu posso fazer tudo onde? Em casa de vegetação. Da F5 lá para cima, lá, galera, eu faço tudo em casa de vegetação, porque é um momento de só avançar a homozigose. Em algum momento aqui diz para vocês que está ocorrendo seleção? Não. Lá no método da população, tinha a seleção natural que poderia estar acontecendo, poderia? Inclusive, se eu quisesse incorporar uma seleção negativa, que é excluir aqueles tipos indesejáveis, eu poderia fazer no método do bulk da população. No método genealógico, eu tinha seleção acontecendo desde a geração F2. Mas aqui em algum momento eu falei em seleção? Não. Aqui, ó, dessas gerações todas aqui, ó, eu somente estou avançando a homozigose. Eu estou pegando uma semente plantando, uma semente plantando, uma semente plantando. Só isso. É melzinho na chupeta, é só isso. Aí a grande vantagem de poder fazer em casa de vegetação e fazer vários ciclos por ano. Porque eu não preciso fazer em condições edafoclimáticas que eu pretendo lançar minha cultivar. Então aqui, ó, avanço da homozigose. Tá vendo aqui, ó, da F1 para baixo, que é só avanço da homozigose. A com B é hibridação. Eu obtive meu híbrido F1. Da F1 para baixo, é só avanço de homozigose. Aí eu cheguei na F5 aqui. Ramon, eu cheguei na F5. Eu poderia chegar na F4? Ou eu poderia avançar mais, né? Depende de que, criatura? Eu já falei. Você querer avançar mais ou avançar menos a homozigose. Já expliquei isso lá na população, já expliquei isso lá no genealógico, né? Depende de quê? Vou repetir mais uma vez aqui, porque se cair na prova, ou se eu questionar algum dia, né? Você vai saber responder, mas você tem a obrigação de saber. Você acabou de fazer resumo agora. Depende do quê? Diversidade genética de quem? Lá dos genitores, do A com B, né? Se eles forem muito divergentes, será necessário mais avanços de homozigose, mais gerações de autofecundação, para poder ter uma uniformidade genética maior, né? Daquele material, uma maior homozigose daquele material, né? E além disso, dos padrões estabelecidos para o lançamento de uma nova cultivar. Nós já falamos isso, careca de falar isso aí, né? Em aulas anteriores. Então, fique ligado nas aulas anteriores, porque um assunto acaba dependendo do outro, né? Então, vamos lá. Então, aqui parou-se na F5, tá?
Aí o que acontece na F5 aqui, ó, peguei todas as sementes dessa planta, agora já não estou pegando uma única mais, hein? Pego todas dessas, todas dessas, todas dessas, todas dessas, e para cada semente, para cada sementes que foram colhidas de uma planta, você pegará dessa e semeará em linha, dessa e semeará em linha. Então, teoricamente, se todas sobreviveram, eu tinha 1000 lá, vai ter 1000 na F5, e terei quantas linhas na F6? 1000 linhas, né? Então, você tem aqui, ó, todas as sementes aqui, vão semear aqui, né, dessa forma. E aí, agora sim, lá na F6 é que eu começo a fazer a seleção. Então, da F6 para baixo é que, de fato, começa o meu processo de seleção. Então, aqui tem seleção e avanço de homozigose, né? Da F6 em diante é seleção e avanço da homozigose. Lá na F1 até F5 era só avanço de homozigose. Então, viu a diferença disso em relação aos métodos anteriores? Nos métodos da população e método genealógico, a fase de avanço de homozigose e seleção eram concomitantes. Aqui não, a fase de homozigose ela é diferente da fase de seleção, né? Porque daqui para cá é só homozigose, da F1 a F5 é só avanço de homozigose, e da F6 em diante tem avanço de homozigose, obviamente, porque a planta está realizando autofecundação, e, simultaneamente, a fase de seleção. Ficou claro? Beleza? Então tá. Então aqui é exatamente igual aos métodos anteriores, né? Então, aqui na F6, você vai fazer a seleção das melhores linhas, né? Então aqui você faz a seleção das melhores linhas, né? A seleção com base na melhor linha. As linhas inferiores do ponto de vista agronômico, você já descarta, já manda fora. Perder tempo com coisa ruim não tem sentido, né? Porque você tem que desenvolver o material com o menor gasto financeiro possível. Isso é eficiência. E com o menor tempo possível, né? Por isso que esse método SSD ele é mais utilizado atualmente quando comparado aos anteriores, né? Você lembra que o princípio da eficiência fala o seguinte, que você tem que gastar menos recursos possíveis e no tempo menor possível. Então, se eu posso, nesse método SSD, conduzir meus materiais nas condições edafoclimáticas, pelo menos da F1 até a F5, fora das condições edafoclimáticas, eu posso conduzir vários ciclos por ano naquela vegetação. Então, eu estou sendo mais eficiente no quesito tempo. Lembre-se disso? Agora, nos anteriores, não. Se eu vou lançar uma soja para o período das águas, eu tenho que conduzir aquele material no período das águas. Se eu vou produzir um feijão para o período da seca, então eu tenho que lançar aquela cultivar e conduzir aquela cultivar no período da seca. Perceba esse detalhe. Então, esse método aqui, ele atualmente, para o lançamento de linhagens, ele é o mais utilizado, o método SSD, quando comparado a todos os que nós vamos falar aqui na disciplina, né? Seja ele da população, seja ele o pedigree, seja ele o teste de geração precoce. Então, esse é o método mais utilizado, tá bom? Então, continuando aí. Aí, eu selecionando as melhores linhas, né? Aqui, eu faço agora, colho todas as sementes, né? Agora, desse material, se ele foi escolhido, e faço agora a repetição, igualzinho a gente fez lá no metapopulação. Aí faço repetição aqui, aí faço análise estatística, aqui eu faço a seleção com base em características quantitativas, tudo aquilo que nós já falamos, tá bom? Então não vou ficar falando aqui de novo não. Quem tem dúvida, lembre-se de assistir novamente a aula de método da população, para a gente poder ser bem objetivo e pragmático aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então, como vantagens desse método, né? Olha ali, máximo da variância genética entre linhas. Foi aquilo que a gente comentou. Se você pegar uma semente de cada planta, você está mostrando cada planta lá na geração F2 e lá na geração F5, né? Você tem um máximo de variabilidade genética ali. Então, isso é muito interessante do ponto de vista do melhoramento, né? Atinge rapidamente a homozigose. A gente falou que a fase de avanço de homozigose, naquelas estágios iniciais, nas gerações precoces, né, ela pode ser conduzida em caso de vegetação. Então, eu posso conduzir até 3, talvez até 4 gerações por ano. Se eu tiver um material que é precoce, se eu tiver algum material que é precoce, eu posso conduzir até 4 gerações por ano, dependendo da espécie. Poxa, isso então é um ganho significativo em termos de eficiência do processo de melhoramento, né?
Fácil condução. Óbvio, gente, eu estou pegando uma semente por planta com molezinha, tu pega uma semente. Imagina, compara com o método genealógico lá. Não, você tem que botar numa planilha quem que é próximo de quem originou de quem, né? Quem é descendente de quem. Aqui não, pegou uma sementinha, tranquilão, rapidão, você faz lá. Muito fácil. Então, fácil condução. Não existe registro de genealogia, já falamos, né? Pode ser conduzido fora da região de adaptação. Falamos também, isso somente é possível na fase de avanço de homozigose. Fique bem claro isso, porque na fase de seleção tem que ser conduzido nas condições edafoclimáticas que você pretende lançar a cultivar. Ok? Ok, estou falando isso porque você sempre erra isso na hora de prova. Então, cuidado nos detalhes, são detalhes importantíssimos, tá? E baixo custo de mão de obra. Óbvio, né? Se não tem aquela preocupação de conduzir em grandes áreas experimentais, não tem aquela preocupação de mão de obra especializada, então o custo de mão de obra é muito reduzido quando comparado aos métodos anteriores, tá? Principalmente no método genealógico que a gente falou na aula passada, tá bom? E como desvantagem, a gente pode citar, né? Pequena oportunidade de seleção das gerações precoces. Na verdade, o método em si, originalmente, ele nem foi idealizado para que você fizesse seleção. Apesar que tem alguns melhoristas, né, que daquelas 1000 plantas que a gente comentou lá, você já percebe que tem uma que já está fraquinha, o pessoal já vai descartando. Você pode fazer, o programa de melhoramento é seu, você faz se você quiser, né? Mas na sua origem, ele foi idealizado para que não acontecesse esse tipo de seleção. Mas tem gente que faz, né? E se você for fazer, preste bastante atenção. Você fazer esse tipo de seleção com base em característica qualitativa ou quantitativa. Nós já falamos isso também nas aulas passadas. Pensa um pouquinho aí, enquanto eu bebo minha água. Característica quantitativa ou qualitativa? Característica qualitativa, né? Se você fizer criatura, faça com base em característica qualitativa, né? Não se beneficie de seleção natural quando esta é favorável. Óbvio, né? Não tem seleção, né? Você vai plantar em vaso, vai para casa de vegetação, como é que você faz a seleção? Como é que a seleção natural vai atuar ali? Não tem jeito, né? E possibilidade de perda de genótipo interessante devido à morte daquela única semente. Isso aqui é um problema sério. Porque vamos supor que daquelas 1000 plantas lá, aí você semeou na geração seguinte aquela único representante genotípico daquela população ali, daquela planta, né? Aí ela morreu, sei lá, porque uma formiga foi lá e comeu aquela semente. E aquela semente tinha um genótipo interessante. Fazer o quê? É um problema, a desvantagem desse método, né? Se for uma única semente aí, tá? Então, essas seriam as desvantagens do método. E, pensando nesses problemas, esses inconvenientes aí que a gente comentou, algumas modificações, né, surgiram, que eu vou citar basicamente aqui rapidamente, porque elas são simples de entender e é muito usual essas variações. A primeira modificação aí é o método descendente de uma única vagem, SPD, Single Pod Descent. Na verdade, esse método aqui, galera, ele é o mais utilizado quando nós estamos pensando em soja. O pessoal que trabalha com soja utiliza muito esse método que é o SPD, que na verdade é uma variação do SSD. Se você parar para analisar, é uma única diferença básica, né? Por quê? O pessoal que trabalha com soja estava percebendo, nossa, imagina o trabalho, está lá daquelas 1000 plantas lá, né, que a gente está falando aqui. Você tem que abrir a vagem dela, pegar uma sementinha e coloca no saco. Abrir a outra, uma sementinha e coloca no saco. Abrir uma sementinha e coloca no saco. Para obter a geração seguinte. Então eles pensaram, nossa, para que vamos perder esse tempo aqui no campo aqui? Sabe que é muito mais fácil pegar? Vamos coletar uma vagem por planta e depois a gente trilha, né? Faz a separação desses materiais aí e depois semeia na próxima geração. Então é muito mais fácil. Então você colhe uma vagem de cada planta, vai mais rápido ainda. Se uma semente é rápido, né? Mas tinha aquele conveniente de você abrir tal, e colocar, pegou uma vagem muito mais rápido ainda. Aí depois você leva lá pro balcão, pro seu balcão lá, né? O galpão que você está trabalhando, o balcão e o galpão
onde você está trabalhando, e faz a separação do material ali e faça a adequação das proporções para que você semeie a geração seguinte na proporção adequada. Inclusive tem até a possibilidade, se você quiser, obviamente, você registrar essa vagem aqui tem 3 sementes. E aí essas 3 sementes aqui eu pego a semente daqui e planto na posição lá. E se por um acaso aquela planta tiver sido morta por alguma situação qualquer, ou não germinou, será que não tinha vigor híbrido, não tinha vigor, né, fisiológico para que ela germinasse, seja qualquer que for a razão pela qual ela não germinou, ou ela morreu, né, você tem a possibilidade de substituir aquela planta ali, né? Então, essa é a variação. E depois você conduz da mesma forma, uma única semente lá por geração. Muito simples esse método aqui, e ele é mais prático nesse sentido aí, de você ter que ficar abrindo e preocupando lá no campo de abrir, e pega mais rápido, né? Mais pragmático. E a outra variação, né, que é para minimizar o problema de perda de genótipo, que é um método descendente de uma única semente com plantio em covas. Então, qual é a diferença desse para o anterior, né? Dentro desse contexto, nós estamos do SSD. Que você lembra que a gente falou? Você pega uma única semente e coloca lá no campo, e se perder já era, só chora, né? Aqui não. Aqui, se você coletou a vagem e ela tinha 3 sementes, sabe o que você faz? Um plantio em covas. Naquela cova ali, você vai semear aquelas 3 sementes daquela vagem. Então você semeia aquelas 3 ali. E aí, na hora que está germinando aquelas 3, aqui você percebe quais daquelas 3 ali é a plântula que está mais vigorosa, né? Então você faz uma avaliação e destrói aquelas outras que não te interessam. Então você vai plantar todas aquelas sementes daquelas vagens que você coletou, né? Então a cova tem 3 sementes, a próxima cova tem 3 e assim por diante. E aí aquela que mais vigorosa, a planta mais vigorosa, você deixa e elimina as outras 2, ok? Então isso é interessante porque minimiza a perda de material genético, tá bom? Então essas são variações, 2 variações que acontecem, que são interessantes para minimizar aquelas desvantagens que nós comentamos ali. Beleza, pessoal? Então, aí, terminou rapidinho a aula, porque nós já falamos muitas coisas lá no método da população, que aí qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá. Ok? Então, no mais, é isso daí. Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrar em contato para mim pelo WhatsApp, ou manda pelo e-mail, ou pode perguntar também pelo YouTube, aí não tem problema nenhum, né? Nos comentários. Faça da melhor forma como vocês acharem, desde que vocês não levem dúvida para casa, né? Então, finalizamos mais uma aula agora, que é o método SSD, e rapidinho agora eu vou gravar a próxima aula, que é o método teste de geração precoce, hein? Fiquem ligados. Então, obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês, e até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.